Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Questionar, o nosso podcast aqui no YouTube. Meu nome é Anderson Nunes. Meu nome é Gleison Nunes, estamos aqui para mais um episódio. Hoje temos, de novo, mais uma convidada. E a gente só tem convidadas aqui no canal, porque não sei porquê, mas aqui a nossa convidada é a Cris. A Cris, que eu não vou dizer Cristiane, porque eu não sei, eu não tenho costume de falar o nome Cristiane, eu só tenho Cris. Então, a Cris é nutricionista, a Cris é vegana, a Cris é crossfiteira, a Cris é escaladora, a Cris é protetora dos animais e a Cris é assassina de cactos. Cris... Cris, por que a gente te chamou aqui? Te apresenta aí. Bom, eu sou tudo isso que o Anderson falou, talvez mais nutricionista que todas as outras coisas, com exceção de assassina de cactos, que eu não consigo cuidá-los, infelizmente. Eu sei que todo mundo fala que é muito fácil, mas pra mim não rolou. Bom, então só pra contextualizar, eu atuo como nutricionista, né, e principalmente na área de exercício físico e de nutrição vegetariana. E isso vem desde a minha formação como estudante. E ao longo da minha vida acadêmica também eu fui tentando complementar a minha formação com outras coisas que eu também gostava. Então, eu também acabei fazendo, além da minha pós-graduação em nutrição esportiva, estética, enfim, eu fiz meu mestrado na área de ciências médicas, neurociência, né? Então, trabalhei com principalmente transtorno de compulsão alimentar, fiz especialização em aprimoramento, na verdade, em atendimento com transtornos alimentares. Mas, basicamente, hoje eu atendo muito mais pessoas focadas em se tornarem vegetarianas ou melhorarem a sua alimentação vegetariana. E, com isso, ou não, aliar o exercício físico, né? E tento, claro, quando eu atendo outros objetivos de emagrecimento, ganho de massa muscular, enfim, melhorar o comportamento alimentar, não enlouquecer as pessoas com nutrição. Pelo contrário, tento facilitar a vida delas dentro do possível. Pra deixar claro aqui, a Cris também permite comer pão. Pão não tem problema nenhum. Exato. E outra coisa que a gente não falou, que tu não falou e agora eu me lembrei, que é que eu tenho um canal no YouTube chamado Palavras de Nutri, onde o Anderson é meu produtor e a gente grava receitas, né? Todas as receitas são veganas, enfim, vegetarianas estritas. E eu também falo, né, sobre alimentação em geral, mas principalmente focada em alimentação para vegetarianos lá. Então, quem quiser conferir, eu esqueci dessa profissão de youtuber também da Cris. A Cris também é youtuber. Pô, tem que vender o nosso, né? Eu que produzo. E agora a podcaster junto, que tá participando de um. Não, ela é podcaster também porque ela tem um podcast Apaguem as Fogueiras também. Podcaster, tudo. Exatamente, então Apaguem as Fogueiras, que é um podcast com a Bruna Dimmer e a Laura Goulart, que inclusive já participaram do Pode Questionar, então, né? Fechando o trio. Já fechamos a tríade das dríades aqui e a gente também quer fazer um podcast com as três, só que para isso as três seria bom as três estarem em um mesmo lugar, porque... Aí bom seria ser cara a cara, porque senão ia ficar uma confusão lá no início. Não, ou as três no mesmo lugar, as três falando na câmera, porque senão... Também é. Porque se fosse uma de cada, tipo, tudo ia ser meio confuso. Não, mas vai rolar. Eu vou ter que aumentar a temperatura do ar-condicionado porque eu tô ficando com frio, se pra vocês terem uma ideia. Ok. A gente permite Aí. Tá. Pra começar a conversa, bom, a gente já falou com a Bruna, com a Laura, agora estamos falando com a Cris. E o assunto que a gente vai falar com elas três depois vai ser sobre feminismo, porque afinal é um podcast feminista. E a gente já falou com a Bruna sobre nutrição. Mas como a Cris é especializada em nutrição vegana e vegetariana, a gente vai falar nesse espectro com ela. A primeira pergunta que eu queria fazer para a Cris é assim, tu começou a tua faculdade de nutrição por conta de ser vegana ou tu se tornou vegana depois da faculdade de nutrição? Tá. Na verdade, quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu era vegetariana. Então, eu consumia ainda ovo, leite, queijo, derivados, enfim. E continuei assim por um bom tempo depois que eu me formei, inclusive. Então, foi me tornar vegana, na verdade, lá em 2015, sendo que eu me formei em 2014. Tá? E eu não comecei a faculdade de nutrição porque eu era vegetariana. Eu vejo que hoje em dia tem muitas pessoas que se motivam por isso, né? Que gostam tanto da alimentação vegetariana, enfim, se interagem tanto, né? Se interessam tanto,
que acabam indo para a faculdade para poder trabalhar com isso. Mas quando eu cheguei, né, na faculdade, na verdade, foi porque eu sempre quis trabalhar com alguma coisa na área da saúde em que eu sentisse que eu podia auxiliar as pessoas, né? E aí, tanto é que, assim, quase nos 45 minutos do segundo tempo, eu ainda queria fazer psicologia. Então, a nutrição acabou aparecendo aí, fui pesquisando e tal, olhando, me interessa por alimentação, acho legal e tal. E acabei decidindo cursar nutrição mesmo. E quando eu cheguei... Gleison, como eu sempre quase monopolizo o podcast, eu vou tentar assim, depois que a Cris falar, eu quero que tu lance uma pergunta, ou se tu não lançar, eu vou lançar. Não, pode ir. Pode ir porque falar. eu costumo monopolizar aqui. Sim. Tu ia fazer outra pergunta agora? Não, a Cris ia continuar falando, eu cortei ela. Ah, tá. Não, eu ia só comentar que, até porque assim, vou ser bem sincera, que quando eu cheguei na faculdade de nutrição, e até por um bom tempo ainda depois da minha formação, nutrição vegetariana na faculdade era uma coisa assim, meio que era mato, assim, sabe? Tu ia e não tinha uma aula específica, quando tinha era uma coisa perdida, aí tu tinha que fazer um curso, que tu tinha que esperar, sei lá, quase um ano alguém da área aparecer para dar o tal do curso, enfim, então era bem mais difícil, tipo, acessar esse tipo de informação. Tu foi tipo uma pioneira nesse negócio, né? Como se fosse uma pioneira. Demais, assim, eu falar que fui pioneira, eu acho que tá mais assim pra cobaia, né? Porque, tipo, essa menina aí quer falar de nutrição vegetariana e tem umas aulas perdidas, te vira aí, vai ler que tu ganha mais. E foi basicamente isso que eu fiz, né? Então, eu acho legal que hoje em dia, poxa, tem muito curso, muita mentoria, né, muita coisa online, enfim, que a gente pode se informar sobre alimentação vegetariana, mas infelizmente na minha época não era tão simples assim. Hoje em dia tem cada vez mais pessoas, né, tipo, se tornando vegetariana, vegana. Isso é por a gente ter mais acesso à informação e talvez antes também já existiam muitas pessoas vegetarianas e veganas e talvez sem internet e tudo mais. A gente não saberia que tinham muitas pessoas, mas as pessoas elas viram vegetarianas e veganas pelos dois lados, por saúde e também pela questão dos animais? Pode ser os dois, né? Mas eu acho que assim, o que eu pelo menos mais vejo de motivação nos pacientes é pela questão meio ambiente / ética com os animais, né? E meio que a saúde sendo uma consequência. A gente pode pensar vários motivos. A gente pode pensar os motivos isolados. Saúde, sim. Pode pensar em ética aos animais. Pode pensar na questão de meio ambiente. Tem questões religiosas também, né? Que envolvem o vegetarianismo. E também tem pessoas que simplesmente não gostam, né? E que veem na alimentação vegetariana uma oportunidade de conseguir se libertar disso. Eu não preciso de carne, então tem outras coisas que eu posso consumir, me nutrir, que eu gosto. E que me dão prazer na alimentação, que não necessariamente carne ou derivado. A gente sabe assim que, tipo, na Índia, por exemplo, o hinduísmo, né? Porque na Índia tem várias religiões, mas a dominante lá é o hinduísmo, né? O hinduísmo, eles são vegetarianos, né? Não, eles não são veganos, eles são vegetarianos. Mas o hinduísmo, eles comem leite, ovo, essas coisas assim, né? Mas eles são vegetarianos. Existem outras religiões, assim, que têm o vegetarianismo como o veganismo, o vegetarismo como principal, vamos botar assim... Eles seguem isso por principal, ou não é questão de religião nesse caso? Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Não sei se foi isso que tu me perguntou, mas vou te responder, daí tu me repergunta se não for. Por exemplo, tá? Na minha adolescência, eu estudei uma parte, né, do tempo num colégio adventista. E aí que eu fui descobrir que os adventistas, de alguma maneira, tinham opções vegetarianas, mas eu nunca entendi muito bem qual que era o negócio, né? Aí, quando eu entrei na faculdade, uma das atividades que eu fazia era trabalhar como bolsista de iniciação científica num projeto com crianças e adolescentes vegetarianos. E aí, trabalhando nesse projeto, escrevendo, lendo sobre o assunto, foi aí que eu entendi que o adventismo, o original, né, ele tem como base, né, uma das orientações a alimentação vegetariana. Alô? Então, eu caí? Eu sei que eles não comem carne de porco, né? Isso, eles não comem carne de porco. Na verdade, assim, se tu pegar os estudos científicos com população,
tá? Tu vai ver que muitos desses estudos são feitos com os adventistas, com comunidades adventistas, justamente por isso. Porque a maior parte deles segue uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. Então, ovo, leite, queijo, enfim, daí não entra nem frango, nem porco, peixe, enfim. Mas então é uma das religiões, por exemplo, que tem como base a alimentação vegetariana. Não 100%, mas se estimula muito que os adventistas consumam, então, uma alimentação vegetariana. E sim, a gente tem outras religiões também que vão, né, indicando muito a questão da alimentação vegetariana, muitas vezes nesse sentido ligado ao espiritual, né? Então, por exemplo, não matar um animal, não retirar alguma coisa dele, ou muitas religiões também acreditam no sentido da energia, no sentido energia espiritual, né? Não calorias que vêm dos alimentos, então é uma energia que é de um animal que está na sujeira, que fuça, que cisca, enfim, seria algo negativo. E aí vai, né? A gente tem várias interpretações, né? Várias leituras desse tipo de alimento baseado nisso, no comportamento animal, ou enfim, no que viria por ser um abate ou retirar alguma coisa do animal. E quando uma pessoa por exemplo, ainda gosta de carne e tudo mais, e ela decide virar vegetariana, qual é, assim, existe uma maior dificuldade? O que a pessoa realmente, tipo assim, sente? Ela sente realmente alguma falta, alguma coisa que, nossa, eu não sei se eu vou conseguir virar vegetariana? Existe isso? Pois é, eu acho que assim, nesse caso é subjetivo, né? Vai depender muito do qual é o contexto da alimentação dessa pessoa. Por exemplo, daqui a pouco é uma pessoa que ela já consome outras coisas, né? Além da carne, opções de origem vegetal, desculpa. Já faz receita, sabe cozinhar, ou costuma ir em restaurante, olhar coisas diferentes, enfim, de ideias, de opções. Provavelmente vai ser uma pessoa que não vai ter dificuldade em encontrar outros sabores, outras opções, e também se nutrir e, né, se saciar com alimentação vegetariana. Agora, eu vejo que tem pacientes que acabam sendo muito restritos nesse sentido de acessar essas informações. Daqui a pouco até cozinha, mas não gosta muito. Ou até, tem receita legal, mas não gosta muito de fazer. Às vezes também vem muito com essa questão de não gostar de consumir vários alimentos de origem vegetal, e querendo ou não, poxa, né, tu tira uma coisa que era de repente central na tua alimentação, e aí tem toda a coisa de tu não gostar de várias opções. Então, querendo ou não, somando isso, tu vai ficar restrito. Mas se eu fosse dizer assim, de maneira geral, né, pensando para a maioria das pessoas, eu acho que a grande dificuldade das pessoas é, primeiro, os sabores, né, tipo, ter coisas que tem o sabor que tu gosta, que hoje em dia a gente melhorou bastante, tá? Hoje em dia tem muita opção, então cada vez está diminuindo esse número de pessoas que vai só pelo sabor, né, dificuldade. E aí eu diria que a segunda dificuldade seria a questão da socialização, né? E querendo ou não, o que tu vai num evento? Vai no churrasco, vai numa pizzaria, ok, tu come queijo, enfim, leite derivados, beleza, mas aí se tu é vegano, talvez, bem provável, não vai ter, né, uma pizza versão vegana lá na pizzaria. Vou reunir aqui a galera, vamos fazer uma noite das massas, aí a galera já é uma massa que tem ovo lá, ou vai colocar queijo, vai colocar um bacon, então acho que a socialização é uma coisa que pesa bastante para várias pessoas, né, que querendo ou não... Falando negócio da socialização agora, porque às vezes eu deixo a pessoa falando e eu esqueço que eu ia perguntar, então eu vou começar a te cortar. Tudo bem, vai lá. Assim, ó, sobre esse negócio da socialização, até a Rita tava falando comigo esses dias. Por exemplo, se te convidam, porque nem todos os teus amigos vão ser vegetarianos, né? A não ser que tu participe de uma seita lá. Que, quem é Rita pro pessoal que tá assistindo o vídeo? Todo mundo já sabe que a Rita é minha esposa. A não ser que tu participe de uma seita secreta que só tem vegetariano, que só te relaciona com pessoas veganas, nem todos os teus amigos são veganos. Quando te convidam pra alguma coisa, assim, vamos lá em casa, o pessoal faz alguma coisa especial pra ti? Ou o pessoal faz só receitas vegetarianas sabendo que tu vai lá? Como é que funciona essa parte da socialização pra ti? Então, na verdade, sim. Eu acho que eu sou uma pessoa tipo, com um viés muito grande pra dar essa resposta. Por quê? Porque, por exemplo, na casa do meu pai, a minha madrasta sempre faz alguma coisa pra mim. Tipo, sempre tem arroz, feijão e salada. E pra mim isso é suficiente, mas ela normalmente faz alguma coisa a mais. Tipo,
sei lá, não sei porquê, pra me agradar, enfim, tá tudo certo, continua aí. A outra coisa é que, normalmente, né, as minhas amigas, em especial a Bruna e a Laura, tá? Todos os rolês são veganos. Tipo, tudo que a gente pede, faz. A Bruna vai fazer uma coisa, a Laura vai pedir encomendar uma coisa. É sempre vegano. Mas é maravilhoso. Então, assim, eu não tenho do que reclamar, entendeu? O que eu fazia antes, quando eu tinha me tornado especial vegana, que aí eu acho que começa a ser mais difícil, porque, uma coisa é tu colocar um ovo, queijo, leite, meio que todo mundo já usa isso, então, né, facilita. Mas quando tu tira isso, as pessoas ficam, não, mas peraí, né, o que tu vai comer? Daí, nesse caso, se, né, eu tinha que ir, se era uma coisa tipo, eu vou comer lá, daí eu tentava falar com o restaurante, pedir alguma coisa, se tinha opção, enfim, ou se era uma socialização, eu levava alguma coisa, né, de comida e tal. Ou ainda, né, o pior dos casos seria eu comer e sair de casa. Daí eu como a minha comida, tá tudo certo, vou lá, socializo e vou embora, tá? Mas eu acho realmente que eu tenho um viés, tá? Porque mesmo que a maioria das pessoas que eu conviva não sejam vegetarianas, a maioria delas, não consigo nem pensar em alguém, aliás, tem uma opção pra mim, então... Né? Acaba que o pessoal se adaptou e também, tipo assim, acaba, se a gente for ver, tem muita opção que não vai carne, não vai nada de origem animal, que é bom também, tipo batata frita, que tu não gosta, mas a batata frita une todos os povos, assim como o pé de moleque. É que eu não gosto, né? Mas é aquela coisa, nossa, sabe aquela coisa que tu acha superestimada? Pra mim, batata frita e sushi são duas coisas muito superestimadas. É tipo, tá, legal, mas se não existir também não vai fazer falta. Eu ia falar disso da... fazer um adendo. Pode falar. É que a gente tava falando, eu acho que uma coisa que às vezes é meio que pra quem já sabe e fala toda hora, enfim, é óbvio, mas eu acho sempre importante frisar que quando a gente fala alimentação vegetariana, a gente tá falando todas as dietas que não tem nada de carne. Então eu não vou ter nem carne de frango, peixe, porco, embutidos, enfim, né? E essas dietas, elas podem ou não ter alguma coisa de origem animal. Então, por exemplo, se eu for consumir ovo, leite, queijo, eu tenho uma dieta ovo-lacto vegetariana. Tá? Quando eu tenho uma dieta que eu não consumo nada de origem animal, a dieta se chama dieta vegetariana estrita. Tá? Então, além das carnes, enfim, eu não consumo então nada de ovo, leite, queijo, enfim. E aí, quando a gente fala veganismo, a gente está falando de algo que vai além da alimentação. Então, todo vegano tem uma alimentação que é vegetariana estrita, ou seja, não tem nada de origem animal, mas também tem a questão dos cuidados em relação a eventos, né, compras que tu vai fazer. Então, por exemplo, um vegano não vai ir num evento que tem alguma forma de exploração ou sofrimento animal, tipo, uma vaquejada, um rodeio. Não vai, sei lá, num circo onde tem animais treinados, não vai comprar um produto, tipo uma pasta de dente, né, um creme dental que é testado em animais, ou que tem algo de origem animal na composição, não vai usar uma roupa, tipo, de lã, de couro, né, então vai além da questão da alimentação, né, vão outros cuidados também. Então, dietas vegetarianas... Oi? Sobre essa diferença do vegetarianismo pro veganismo, acredito que quem come carne e passa pro vegetariano é mais simples, né? Porque, tipo, é só parar de comer a carne e o resto é tranquilo. Dá pra comer coisa que tenha ovo, que tenha creme de leite, enfim. Acredito que quando passa pro veganismo, realmente, daí talvez a pessoa sinta mais, né? Porque quase tudo vai ter algum ovo, leite... É mais complicado para pessoa, não complicado, mas mais difícil, e a pessoa realmente tem que querer, porque vai ter que buscar em outros lugares, realmente procurar outros produtos que não tenham ovo nem leite e tal, porque hoje em dia a maioria das coisas tem esses produtos, né? Então acredito que para passar por vegetarianismo, quem tá nesse processo, seja mais fácil do que passar pro veganismo. Uhum. Sim, até não só pela questão social, porque eu acho que é muito isso, vou comer aqui um sanduíche. É mais fácil só tirar o presunto, continuar com o queijo, e, sei lá, a margarina, se for passar, né, óbvio. Mas também a questão de buscar até alimentos industrializados, se for olhar. Agora se eu quiser encontrar uma bolacha, biscoito, enfim, sem nada de origem animal, é muito mais difícil do que eu só ir lá e pegar uma bolacha qualquer, que vai ter lá ovo ou soro de leite, enfim, né? Mas é uma bolacha vegetariana, né? Agora é uma opção vegana,
mais difícil. E às vezes na embalagem diz assim, pode conter traços de leite e tal. Nem isso pode ser consumido? Nem isso é consumido? Na verdade, depende, tá? Porque assim, conter traços significa que em algum momento da produção daquele alimento, ele pode ter passado, por exemplo, numa esteira ou, né, sido utilizado algum utensílio em que antes se produziu alguma coisa, lá, ovo, leite, enfim, alguma outra coisa. Também tem para amêndoas, amendoim, soja, no caso de alergias, Isso, né? Então, esse aviso é muito mais no sentido de alergias e intolerâncias alimentares do que para o veganismo por si só, tá? Entendi. Então, pode conter traços, não é que tem na receita, mas, fiz lá um bolo na mesma tigela que eu tinha feito um bolo com ovo e leite, não pode ter. Aí é diferente de ter nos ingredientes, né? É que para alergia, às vezes, qualquer contato já pode causar alergia, né? Exatamente. Então, tem pessoas que têm realmente uma alergia que qualquer, né, contaminação acaba gerando aí um problema. E como a questão da alergia, ela tem que ser realmente cuidado, né? Porque pode morrer por um choque anafilático. É obrigatório, né, que seja informado na embalagem, até para a pessoa saber, tá, eu tenho uma alergia que é ok, se eu comer um pouquinho ali me coça, enfim, fico desconfortável, ou daqui a pouco eu tenho uma alergia que qualquer contato com aquilo me deixa, né, desconfortável, enfim, me deixa em risco de saúde. Uma coisa que eu anotei aqui para te falar também, muita gente busca ser vegetariano estrito, acreditando que fazendo isso vai emagrecer, porque eu já vi muita gente assim dizendo, ela é vegetariana, então por isso que ela é magra. Muita gente, tem gente que procura isso para emagrecer? Olha, talvez sim, tá? Mas eu vou te dizer que não é o meu público. Eu acho que a questão do emagrecimento para os meus pacientes é meio que o conjunto. Eu sou vegetariana, quero ajustar minha alimentação para, né, ficar mais saudável, enfim, ver vitaminas, minerais, e quero emagrecer. Ou então, sei lá, eu já tenho uma vontade de me tornar vegetariana e quero aproveitar também esse processo e emagrecer, mas não necessariamente, eu quero me tornar vegetariano ou vegetariano, enfim, porque eu quero emagrecer, né? Eu acho que a gente tinha muito esse chamar de mito, né? Esse mito antes, porque, querendo ou não também, se a gente fosse pensar, a alimentação vegetariana antigamente ela era muito mais restrita, no sentido de opções que se poderia encontrar. Exemplo, quando eu me tornei vegetariana, e olha que vegetariana é mais fácil, como a gente falou, né? Consumia ovo, leite, tal, queijo, eu já pensava em me tornar vegana. E aí uma das coisas, né, que me bloqueava era justamente porque eu tinha muito receio das opções que eu ia encontrar na rua. E aí nessa época eu morava em Porto Alegre. E eu me lembro que tinha um lugar que a cada, sei lá, 15 dias fazia a opção do hambúrguer vegano. Então, mesmo que eu quisesse viver de hambúrguer, ou eu ter que fazer todos os dias em casa, né? Ou simplesmente eu ter que aceitar que eu não ia conseguir. E hoje em dia a gente está tendo muito mais opções de ultraprocessados, né, de alimentos que são hipercalóricos, também na versão vegetariana, estrita ou não, também na versão vegana. Então acho que meio que acaba caindo por terra, né? Porque, querendo ou não, a gente tá muito mais fácil consumir calorias na alimentação vegetariana do que antes. Então, antes eu quisesse me tornar vegetariana para, sei lá, forçadamente parar de comer pizza, hambúrguer, salgadinho, bolacha, meio que era uma consequência, né? Porque não tinha opção. Tem aquele que todo mundo fala, burger do futuro, não é? Que tem nos mercados, em vários lugares, que todo mundo fala muito bem, que é muito bom. E realmente, nos mercados, cada dia mais tem mais produtos para... Porque aumentou bastante também, né? E foi mais falado sobre isso também. Uhum. Sobre isso do mercado, aproveitando o link do negócio do mercado, tu acha que está se criando um marketing muito em cima do veganismo, assim, de as empresas querem ganhar dinheiro pelo produto ser vegano, por ser uma moda ser vegano, ser vegetariano? Tu acha que tem gente se aproveitando disso para criar essa moda de produtos? Com certeza, né? Porque assim, é uma maçã, põe o selo vegano, a maçã vira o dobro, mas era a mesma maçã de antes, né? Então tem muito isso, já coloquei o selo que é vegano, logo esse produto vale mais, justamente pela demanda, né? Tá crescendo. Assim como tem muitas empresas que fazem
o greenwashing que a gente fala, né? Ou vegan washing também, que é justamente isso, né? Eles são uma empresa totalmente, assim, fora da causa, né? Eles não estão nem aí para os animais, não estão nem aí para o meio ambiente, mas como o veganismo, né, o vegetarianismo, enfim, está crescendo, eles continuam fazendo tudo igual e só vão colocar como opção lá da carne do futuro. Vide Seara e a incrível carne da Seara, né? JBS, né? Eles vão lá, queimam a floresta, matam os animais para plantar soja e vender soja como produto vegano. Exatamente. E enquanto isso, as pessoas comem, né, aquele produto ali para fazer uma redução do consumo de carne, enfim, só que eles continuam produzindo coisas à base de carne. Ou seja, eles estão claramente dizendo, né, nas entrelinhas, que eles não vão parar de, né, consumir, enfim, de explorar, que a única questão para eles é que aquilo é um nicho de mercado. Que nem, por exemplo, o Burger King colocar um hambúrguer vegetariano no cardápio. O Burger King é uma empresa que tem carne é a base do cardápio. Daí vai lá e bota um vegetariano. Aí o cara, não, eu vou lá comer vegetariano porque eu não quero que os animais morram, sejam sacrificados. Exatamente. Mas tu acha que se não tivesse não seria pior? Porque daí as pessoas falariam que a empresa não tá agregando todo mundo, não tá pensando em quem é vegetariano. Porque às vezes a pessoa é vegetariana ou vegana e talvez não pensa nos animais, mas talvez nessa parte de porque a empresa também faz coisa com carne, talvez a pessoa não se importe com isso. Ou sempre se importa com essa parte. Mas aí que tá, né? A motivação para tu ser vegetariano pode ser qualquer motivação. Saúde, meio ambiente, ética aos animais, religião, etc. Agora, quando tu tá falando do veganismo, é dentro do possível e do praticável tu evitar qualquer forma de exploração e sofrimento animal. Então daí não faria sentido. É mais pro vegetariano isso. Exatamente. Essa parte de empresas que também usam carne. Entendi. Exato. É porque o vegano, por exemplo, que nem tu colocou... Peraí, já volto. Continue. Tá. Que nem tu falou no teu post hoje sobre o negócio do carmim de conchonilha, né? Que um pirulito, vou comer um pirulito. Pirulito é um negócio vegano, porque só tem açúcar e água no pirulito. Só que aí o pirulito tem um corante lá de carmim de conchonilha. Daí acabou que usou animal pra fazer aquilo ali. Apesar de uma conchonilha não considerar um animal, mas tudo bem. Acaba tendo alguma coisa animal naquilo ali. Uma coisa que eu ia perguntar também é aquele negócio assim, por exemplo assim, que a gente tava na pizzaria esses dias. Numa pizzaria não tem opção pra quem é vegano, né? Mesmo assim, tu não iria numa pizzaria por eles terem outros tipos de cardápio. Ou tu vai a algum lugar que tem algum outro tipo de cardápio, assim, tipo assim, vamos botar um exemplo. O restaurante serve carne também, mas tem opção vegetariana. E um amigo teu te convidou pra ir. Tu iria nesse lugar? Não sei se eu iria. Depende. Como eu disse, né? Eu sou uma pessoa que tem um certo viés, que é... Não sei se eu teria algum amigo que faria isso comigo, né? Então, eu acho que no máximo eu ia dizer, mas quem sabe a gente não vai naquele lugar. Que eu acho que assim, tá? Eu não tenho problemas em ir em restaurantes, assim, lugares que tem alguma coisa de origem animal e tem uma opção vegetariana estrita / vegana, digamos assim. Tá? Prefiro que seja opção vegana, inclusive. Mas também vai depender da empresa, né? Porque, por exemplo, vamos supor que o Burger King lança lá um hambúrguer vegano, tá? E vocês me convidam. Eu não vou. Eu não vou, porque essa empresa, pra mim, não tá, assim, nem um pouco perto dos meus valores, entendeu? Por quê? Porque é uma empresa que quer simplesmente lucrar, quer fazer um vegan wash e faz, tem uma opção vegana. Assim, tá nem aí pros animais, entendeu? Tipo assim, só tá ali pra cumprir a etiqueta de lucrar também com mais alguma coisa, né, dentro daquela rede ali de restaurante. Agora, por exemplo, tu me convida pra ir, sei lá, num restaurante lá em Porto Alegre, e aí tem vários pratos com carne, tem um prato lá específico para veganos. Ok, daí eu acho que eu pilharia tranquilamente, entendeu? Porque me remete muito a isso, sabe? Tipo assim,
Tipo, esse lugar não tá nem aí pras coisas que eu acredito. Eles só querem meu dinheiro, entendeu? É diferente de um outro lugar que realmente quer adaptar uma opção pra alguém que não consome nada de origem animal por qualquer motivo que seja. Outra coisa que eu queria perguntar, isso aí são coisas que eu já sei, porque eu já convivo contigo há anos, então tudo eu já sei, mas eu quero perguntar pra gente colocar aqui no podcast. Se o vegano não come carne, de onde ele tira as proteínas? E a proteína é tão importante assim pra nossa alimentação? Tá, proteína é importante porque é um macronutriente, né? Então, além de fornecer energia, também tem papel, por exemplo, de formar células do sistema imune, enzimas para digestão, hormônios, enfim, tem muitas coisas que a gente tem, né, que consumir proteína para conseguir produzir no nosso corpo, tá? Então, sim, precisa de proteína. Agora, a grande questão é que o que a gente não precisa é que essas fontes de proteína sejam de origem animal. Tá? Então, o que basta é que eu consuma proteína. Aí sim eu poderia entrar com as opções vegetais. Acho que assim, o principal grupo que eu diria que é a fonte de proteína são as leguminosas, que é aquela história da ervilha, da lentilha, do grão de bico, do feijão, da soja, que não é obrigatória, é uma opção. E a gente pode pensar também, além das leguminosas, que os cereais integrais, tipo aveia, e as sementes, os grãos, né, as oleaginosas, tipo amendoim, semente de girassol, chia, linhaça, gergelim, enfim, também são opções complementares como fonte de proteína. Tá? Então temos proteína, tá? Não estamos morrendo por falta de proteína no veganismo, tá tudo certo. Eu tava vendo esses dias o vídeo do Porta dos Fundos, que é do garçom de esquerda. Tu já viu Vegetariano. esse vídeo? Não sei se é de que ele esquerda, fala mas o vegetariano eu já vi. que ele fala que acho que era o... Não lembro o que era lá, que era a base de alimentação dos índios peruanos. E aí, como virou moda entre os Já vi. vegetarianos, ficou muito caro pra eles e agora esses índios estão passando fome. Exato, eu já vi. Uhum. Existe essa supervalorização, que nem goji berry, que nem moringa oleífera. Existe essa supervalorização dos alimentos por eles levarem esse selo de vegetariano e vegano? Olha, sim, tá? Eu acho que aquilo que eu comentei antes, que é tipo assim, é só uma maçã, mas aí agora é uma maçã com selo vegano, ela passou a valer mais porque tem o tal do selo vegano. Ok, que o selo ele envolve sim um trabalho, um registro, isso custa alguma coisa, mas né, tudo tem seus limites. Mas o que eu acho dessas questões de alimentos da moda, tipo, a época da quinoa, a época do goji berry, a época do, sei lá, da moringa, não sei o que tá agora na moda aí, mas sal rosa, esses alimentos, né, que a cada ano aparecem de diferente com uma promessa de serem melhores ou superiores em alguma coisa. Eu acho, na verdade, que isso tem muito mais a ver com a demanda da indústria, gerar uma necessidade que a gente não tem de consumir aquele alimento para poder lucrar, do que de fato com o vegetarianismo. Eu acho que assim, a grande coincidência é que são opções vegetais em sua maioria, porque normalmente são os alimentos de origem vegetal que têm algum potencial de serem antioxidantes, anti-inflamatórios, de prevenirem alguma coisa, enfim, né? Então, acho que mais nesse sentido, assim, a indústria gera essa necessidade, né, de lucrar e, querendo ou não, acabam sendo alimentos que podem ser considerados vegetarianos, mas não por serem vegetarianos. E para uma pessoa que resolve, por exemplo, hoje, resolvi querer virar vegetariano ou vegano, essa transição é do vegetariano pro vegano ou consegue sair de comer carne pro vegano direto? E a pessoa é assim de um dia pro outro, ou ela vai tipo, parei com a carne, agora eu parei com frango, agora eu consegui parar com peixe, ou é realmente de um dia pra noite a pessoa consegue virar essa chave? Olha, assim, nutricionalmente falando, tá? Se tu, na tua alimentação, conseguir ajustar ali os grupos alimentares para ter os nutrientes que tu precisa, se tu quiser amanhã virar vegetariano ou vegano, só ir, né? Agora, eu acho Mas que daí daí entra... o bom seria passar pro nutricionista realmente pra... Porque não é simplesmente só parar de comer e, não, vou comer só alface agora e tá tudo certo. Na verdade, a grande questão, assim, por que o nutricionista é importante?
Primeiro, para que tu realmente tenha certeza de que tu tá consumindo os grupos alimentares, as quantidades adequadas, que os exames estão em dia, enfim, e se necessário alguma suplementação também poder, né, ter a prescrição. Mas eu digo assim, se fosse só por parar, né, porque, tipo, teu corpo tá preparado ou não, tu poderia parar, tipo, não tem problema nenhum parar amanhã, hoje, daqui 2 dias, 3 dias, enfim, tanto faz. Mas eu acho que daí entraria essa questão subjetiva. Eu vejo que muita gente começa assim, tá, vou parando da carne vermelha, aí fico com as brancas, e daqui a pouco tô consumindo só os derivados, né, ovo, leite, queijo, enfim, e depois para tudo. Mas eu tenho, sim, pacientes, enfim, casos, né, que eu conheço pessoas que, como carne, aí eu vi, isso aqui não faz mais sentido pra mim, por motivo que for, meio ambiente, ética, enfim. Ok, amanhã eu não vou mais consumir, então. Vou terminar tudo que tem aqui em casa, ou, né, ver ali um tempo que vai terminar o que tem aqui em casa, e na próxima compra eu já não vou colocar carne, ou leite, enfim. Tu já ouviu, tu deve ouvir bastante, tipo, se tornar vegetariano ou vegetariano estrito, que a gente fala muito que quando a gente fala em vegano, a gente fala, normalmente o pessoal fala que é do vegetariano estrito, né? Porque vegano vai muito além da alimentação, né? Mas assim, quando a pessoa se torna, que quer se tornar vegetariano estrito, as pessoas falam muito, mas se tornar vegetariano é caro. Eu não vou deixar de comer carne, mas eu vou ter que usar as outras opções, vai ser muito caro. Tu já ouviu muito isso? Tu ouve muito isso? Sim, porque eu acho que é aí que tá, né? Na verdade, hoje em dia eu acredito que, se não é o mesmo gasto, é até menor no gasto de uma dieta vegetariana do que uma dieta com carne. Eu acho que a grande confusão que as pessoas fazem é que elas associam que, por exemplo, eu tomo leite de vaca, então agora eu vou ter que tomar o leite de amêndoas, que é R$10, 15, R$20 um litro. Eu como queijo de origem animal, né, enfim, e agora eu vou ter que comprar lá o queijo de castanha, que é R$30 um negocinho assim, de 200 gramas no máximo. Eu como carne, logo eu vou ter que comer uma carne do futuro. Não. O que tu precisa para realmente conseguir os nutrientes, né, e realmente ter uma alimentação saudável vegetariana, é consumir os alimentos que são in natura ou minimamente processados, que, bem em resumo, são aqueles alimentos que a gente encontra na feira, na hortifruti. Então, arroz, feijão, batata, alface, tomate, banana, maçã, enfim, frutas, saladas, vegetais em geral. Aí, se tu quiser, por uma opção de, eu sinto falta de comer um hambúrguer, uma coisa assim, né, mais calórica, mais sabor de carne, ou, eu sinto falta de colocar alguma coisa ali mais cremosa, mais adocicada no meu café, o café com leite. Aí tu pode optar, né, por consumir esses alimentos industrializados, em especial ultraprocessados, por questões de sabor, enfim, mas não porque isso é obrigatório e principalmente necessário, pelo contrário, né? A base tem que ser sempre aquilo que vem da feira, do hortifruti, e todo o resto que a indústria criou é simplesmente pela questão de facilitar sabores, pratos, enfim, né, preparações aí do dia a dia, que antes iriam a carne e que agora tem essas opções, então, de origem vegetal. Eu tava lendo, antes da gente começar a conversar, tipo, notícias sobre vegetarianismo, né? Daí eu vi um negócio lá que era assim, indústria tal fabrica hambúrguer com o mesmo sabor da carne de gado. Tipo assim, se a pessoa quer se tornar vegetariana, ela vai procurar alguma coisa com sabor de carne de gado? Ou isso aí é mais uma coisa para vender, para mercado? Ou a pessoa pode sentir essa necessidade do sabor mesmo da carne de gado? Mas aí que tá, né? Eu acho que a grande questão é a motivação. Por exemplo, se uma pessoa se torna vegetariana, pode ser que ela tenha uma questão ética, enfim, mas que ela nunca foi assim, nossa, que maravilha, eu gosto da carne, nossa, sinto falta, faço questão, enfim. Então, para ela, não vai fazer sentido que ela consuma um hambúrguer com sabor de carne, tá? Agora, a maioria das pessoas, né, tem essa questão de que não se tornaram vegetarianas ou, enfim, veganas porque não gostavam da carne. Pelo contrário, sempre consumiram carne ou coisas de origem animal, mas encontraram um embate aí, né, entre os seus valores e a questão do consumo de carne. Tipo, meio ambiente, a gente falou, ética animal.
Então, para essas pessoas faz sentido elas comerem um hambúrguer, né, que lembre o sabor de carne, frango, etc. Tá? Então, eu não digo que não tem um certo ou errado, é muito subjetivo, depende se a pessoa gostava ou não, e se para ela vai fazer sentido ou não querer manter esse sabor, né? Existe algum tipo de intolerância à proteína animal que a pessoa não pode consumir nenhum tipo de proteína animal e ela acaba se obrigando a se tornar vegetariana? É mais raro, tá? Mas sim, a gente tem principalmente alergias alimentares, tá? Em que é muito mais fácil, no sentido assim, menos arriscado, não envolve um trabalho mental muito grande. A pessoa se tornar vegetariana, né, aderir a uma alimentação vegetariana, vamos pensar estrita no caso, do que ela ter que ficar cuidando cada uma dessas coisas. Pode ter contaminação cruzada, não pode, tem alguma coisa de origem animal, não pode, enfim. Então, embora seja mais raro, sim, pode ser uma opção também para facilitar a vida dessas pessoas, tá? Mas na população em geral, o que mais acontece assim, de alergias são as alergias ao ovo, mas em especial a proteína do leite, né, do leite de vaca. Então, muitas dessas pessoas costumam fazer receitas veganas, costumam buscar alimentos, né, empresas veganas, enfim, que realmente facilita bastante. Tem uma, E tem uma cliente nossa que a filhinha dela começou com a alergia à proteína do leite da vaca, daí ela tem é celíaca, intolerância a glúten, daí ela tem alergia ao ovo. Assim, a menininha tem alergia a tudo que for de origem animal. Até a proteína do ovo, tudo. Então a mãe dela começou a procurar receitas vegetarianas estritas para começar a fazer comida para menininha. Tanto que ela era formada em fisioterapia e agora está se formando em nutrição por causa disso. Acabou procurando. Ela fez faculdade de nutrição, vai se formar em nutrição por causa dessa alimentação da menininha que não podia nem chegar perto e que tinha choque anafilático que tinha que parar no hospital. Quem É tá perguntando isso? exatamente isso, então. eu ia falar se, tipo, o vegetarianismo, o veganismo, se no corpo da pessoa se muda, por exemplo, sei lá, meio que desintoxica da carne, assim. Se o sistema imunológico melhora por isso ou não, se o trato digestivo funciona melhor por não ter a carne, muda alguma coisa no corpo, assim? Tá. Não necessariamente, tá? Mas vamos pensar o seguinte. O que pode acontecer muitas vezes é que quando a gente consome carne, querendo ou não, ela demora um tempo, né, maior para ser digerida. Então, muitas pessoas, quando reduzem ou param de consumir a carne, muitas vezes têm essa sensação de que estão mais leves, justamente porque não levam mais o mesmo tempo de digestão, já que elas não consomem a carne. Também acontece muito das pessoas se estimularem mais a consumir as opções vegetais. Então, por exemplo, de repente, antes eu comia, sei lá, um bife, arroz e uma saladinha ali de alface e tomate. Não, peraí, então já que eu vou tirar a carne, vou caprichar mais na salada, vou fazer uns vegetais assados, daqui a pouco vou testar uma receita com grão de bico. E o que ela tá fazendo quando ela testa essas coisas? Tá aumentando o consumo dela de fibras. Então isso também vai melhorar a questão do intestino, tá? Se a gente for pensar, eu diria assim, em efeitos de saúde, a alimentação vegetariana é muito mais a longo prazo do que necessariamente de um dia para o outro sentir diferença. Por exemplo, a alimentação vegetariana pode ser uma das opções que a gente tem para melhorar a questão de saúde cardiovascular, de fazer prevenção, né, de infarto, enfim, de AVC. Só que, claro, não é uma coisa que necessariamente tu vai, nossa, hoje eu me sinto com o coração muito mais saudável do Sim. que ontem. Não, vai ser uma coisa que tu vai vendo nos exames de rotina, né, nos teus hábitos de vida, enfim. E a mesma coisa em relação, por exemplo, a câncer de intestino. Essa questão do consumo de fibras, né, de alimentos de origem vegetal, eles trazem muito também antioxidantes, vitaminas, minerais, fitoquímicos, enfim, que fazem essa prevenção, principalmente de câncer de intestino. Agora, da imunidade, a princípio, a gente não teria evidência, tá? A gente tem algumas coisas de artigos que falam sobre isso, mas não é um consenso de que necessariamente vegetarianos têm um sistema imunológico melhor do que pessoas que consomem carne ou não, tá? E existe algum problema, digamos assim, não consumir a carne? Tipo,
vai acontecer alguma coisa no corpo se a pessoa não consumir carne em si? B12. Não necessariamente, né? Sim, depende, tá? Porque vamos pensar o seguinte, eu não consumo brócolis. Tá, e aí? Tu consome outras saladas, eu acho, imagino. Beleza, Sim. então essas saladas vão fazer o papel lá de tu ter os nutrientes que tu não vai ter porque não consome brócolis, tá? O que acontece é o seguinte, a carne, ela é, sim, um alimento que tem vários nutrientes. Ah, tem proteína, tem gordura, tem vitamina B12, tem ferro, zinco, enfim, tem muitas coisas, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu preciso não é do consumo da carne, ou, sei lá, do ovo, do leite. Eu preciso de alimentos Dos que me nutrientes, no forneçam caso. os nutrientes que eu preciso. Exato. Então, por exemplo, se eu não comer carne, como é que eu vou consumir proteína? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, amendoim, assim vai. O ferro, mesma coisa, as leguminosas principalmente. Acho que a única coisa que a gente poderia destacar, assim, que a gente tem que ficar muito de olho na hora que a gente para de consumir carne, mas principalmente alimentos de origem animal como um todo, daí poderia entrar ovo, leite, queijo, como eu comentei, é a questão da vitamina B12, tá? Então a B12 é a única coisa que a gente não consegue em alimentos de origem vegetal, tá? Eu só consigo em alimentos de origem animal. Mas quero fazer aqui uma coisa muito importante, que é frisada onde vem a tal da B12, tá? Porque muitas vezes se fala assim, B12 é de origem animal. Inclusive, ontem eu tava lendo um médico respondendo isso, me chegou a me dar um sodor, assim, uma coisa, sabe? Porque, assim, a B12, ela é de bactérias, ponto, tá? Só que acontece, essas bactérias, elas estão no solo, elas estão na grama, elas estão, digamos assim, na sujeira, tá? E eu espero, sinceramente, que as pessoas lavem as mãos, que elas não saiam comendo os alimentos sem higienizar, né? Porque no nosso mundo, né, atualmente, a gente tem outros riscos, né, na saúde quando a gente não tem esses cuidados de higiene. Então, lave as mãos, lave os vegetais, enfim, segue tudo normal. Mas, enfim, por essa falta de exposição a esse tipo de bactérias, o que aconteceu foi o seguinte, conforme a gente foi criando, né, e reforçando o processo de industrialização, que também é esse processo de produção dos animais para abate, para a galinha que vai lá colocar o ovo, para a vaca que a gente vai tirar o leite, enfim, a gente também foi acelerando as deficiências nos animais. Então, por exemplo, uma galinha que está lá confinada para colocar ovo, o pintinho que está lá confinado para crescer e for para abate virar frango, a vaca lá para ser abatida virar carne, enfim, todos esses animais também recebem suplementação de B12 que vem das bactérias. Ou seja, quando eu vou abater o animal e comer a carne dele, quando eu vou pegar o ovo da galinha, quando eu vou tirar o leite da vaca, a B12 que eu estou consumindo veio da suplementação do animal que veio da bactéria. Então, no veganismo, ou qualquer pessoa que precise, né, por qualquer motivo, suplementar a B12, eu estou fazendo a primeira coisa, que é extrair da bactéria, colocar numa cápsula, ou num comprimido, ou num líquido, enfim, e consumir a B12. Tá? Então, eu gosto disso, porque senão a galera... não, porque se está suplementando é porque não é saudável. Mas se tem ali a B12, tem que suplementar, vem do animal, então precisa de carne. Não, calma aí. A gente precisa da B12, né? O primeiro hate de qualquer pessoa que vai dar hate em vegetariano é dizer, tá, e a B12? Por que eu tenho que suplementar B12 então, se é tão importante assim, se a alimentação vegetariana supre tudo que a gente precisa, por que eu tenho que suplementar B12? Porque acaba que os bichos que a gente tá comendo estão suplementando B12 também, né? Exato. E uma coisa que eu acho que as pessoas também ainda têm muito, quer dizer, por um lado a gente tem muito preconceito, pelo outro é meio que totalmente fora da casinha, né? Porque as pessoas às vezes não têm medo de tomar whey protein, não têm medo de tomar creatina, enfim, suplemento da academia tem uma prescrição, mas elas acham que é um problema suplementar B12. Mas o que eu digo da suplementação é o seguinte, a maioria de nós, não teria chegado até aqui se a gente não tivesse como fazer suplementações. Inclusive, se a gente for pensar, aqui no Brasil, 2 exemplos clássicos disso farinha de trigo e farinha de milho são enriquecidas com ácido fólico e com ferro, porque antigamente a gente tinha muita má formação dos bebês no sistema neurológico, muito aborto, muita criança com anemia, justamente pela falta de ácido fólico e de ferro.
E o nosso sal, ele é adicionado de iodo porque antigamente a gente não tinha, fora as populações que viviam ali, né, mais na região do litoral e que consumiam peixes, frutos do mar, enfim, a gente tinha muitos casos de bócio endêmico, que é aquela alteração da tireoide que antigamente chamava da papada, né, do inchaço aqui, que na verdade é uma doença, um problema, enfim, que vem justamente da falta de iodo e sobrecarrega ali a minha glândula da tireoide. Então tá todo mundo suplementado, na verdade. Isso sem falar, claro, não vou deixar de comentar isso, que é eu vou comer um pão com as 23 vitaminas que são essenciais. Esse iogurte vem com mais cálcio, mais vitamina D. Eu vou tomar aqui o meu achocolatado que tem ferro, zinco. O iogurte para criança que vem com mais cálcio, é que nem um bifinho, não sei o que lá. O Danoninho que vale por um bifinho. Isso é suplementação. É um Mas suplemento que foi adicionado. Exemplo também, a Andressa, nossa filha, a Rita não tinha leite materno, a Rita não produzia leite, era muito, muito pouco. E ela teve que tomar a fórmula. A própria fórmula é uma suplementação para o bebê não morrer de fome, né? Daí essa mesma pessoa que tá criticando a B12 do vegetariano, deu fórmula pro bebê ou até tomou fórmula quando era bebê, né? Uhum, sim. E mesmo que não, hoje em dia vai estar consumindo alguma coisa com alguma adição de vitaminas, minerais, proteína, enfim, né? Então, assim, a suplementação ela precisa ser uma coisa em que a gente olha para ela com uma naturalidade, mas também, né, não superestima nem subestima ela. Então, assim, não tô dizendo que, então porque suplementa B12 sai suplementando tudo e suplemento é a melhor coisa do mundo. Calma. Né? Avaliar o contexto em que tu vai fazer a suplementação. Mas felizmente ela existe, né? Então tá aí pra nos ajudar. É por não entender, tipo a vacina, não, por que vai ter que ter dose de reforço se as duas já não eram necessárias? Mas tipo, sempre teve dose de reforço a vida inteira, aí por não entender, por não saber de toda a história, as pessoas caem nessa. Caindo nesse assunto da vacina, eu já vi alguém falar em algum Facebook, essa rede social que os antigos usavam, que tipo... Existe ainda? A Tá pessoa... online ainda. O Facebook é o Orkut de 2022. As pessoas, elas falando sobre vegetarianismo e falando sobre vacina e sobre soro antiofídico, no caso, né? Porque a vacina, ela é inoculada no ovo para ter um ambiente vivo ali para ela poder... eu não sei como é que funciona direito, não sou cientista, mas eu sei que ela é aplicada no ovo para poder reproduzir ali a vacina e é usada. Daí um vegetariano, um vegano toma vacina. E também o soro antiofídico é tirado da cobra, é usado no cavalo para tirar o sangue do cavalo, para também fazer o soro antiofídico. Daí eles falam, mas um vegano protege os animais, é contra a exploração de animais, mas toma soro antiofídico, mas toma vacina. Daí eu queria que tu falasse sobre isso. Já ouviu isso? Já viu isso em algum lugar das pessoas falando mal do vegano por causa disso? Tanto é que, querendo não por ser vegano ou não, mas inclusive vocês devem estar sabendo que existe um movimento anti-vacina, né? Então, assim, infelizmente veganos também, né, são pessoas suscetíveis a reproduzir esse tipo de informação errada. Mas, enfim, falando dessa questão da... Assim, independente da vacina ter inoculado, se vem de um animal ou não vem, acho que a grande questão é que vacinas, né, medicações, enfim, medicamentos como um todo, eles são testados em animais. A maioria, não todos, mas a maioria, tá? Por quê? Porque isso é uma coisa que vem se repetindo na ciência desde que o mundo é mundo, tá? É a mesma coisa se a gente for pensar a questão da cultura da carne. Ainda é mais provável que tu encontre uma pessoa que consome carne do que uma pessoa vegetariana, assim como é mais provável que tu encontre um prato típico de uma região que vai alguma carne ou algo de origem animal do que uma opção vegetal. Tem outras coisas por trás disso, mas, né, tentando resumir a história da vacina e das medicações agora. Então, assim, é uma coisa cultural, é uma coisa que se repete, mas a grande questão do veganismo é dentro do possível e do praticável. Então, não é porque eu vou tomar a vacina, e sim, eu tomei a minha terceira dose, tomarei a 20ª, a 100ª, não sei o que lá que for, tá? Que eu vou deixar de lutar pela causa animal para que a ciência também busque outras formas de fazer medicamentos, testes, tratamentos,
essa questão, a gente sim está num mundo que explora outros, aliás, explora animais humanos e não humanos, né? Mas isso não significa que, então azar, eu vou continuar assim ou não, né? Se a pessoa tá mal, vai ficar mal, azar, se o animal tá sendo explorado, azar, vai ficar assim, porque foi assim desde sempre e assim vai ser por muito tempo. Não, a grande questão é eu evitar tudo que eu posso e fazer tudo aquilo que eu posso para que isso não continue acontecendo. Então, por exemplo, para mim é diferente se eu tenho uma vacina que foi testada ou tem algo de animal e é essa vacina que tem, é essa vacina que eu vou tomar. Agora, se existisse uma opção que não tenha nada de origem animal, um teste, enfim, obviamente eu optaria pela outra, né? Então é nesse sentido. Pelo amor de Deus, não vamos ser negacionistas da vacina, dos remédios. Se tem que tomar teu remédio, tu toma. Se tem que tomar tua vacina, tu toma. E segue tentando, né, buscar formas alternativas que realmente substituam, né, esses tratamentos, enfim, vacinas. Então é nesse sentido. Tá? Pelo amor de Deus. Dizer que vegano não toma vacina não é porque é vegano, é porque é burro mesmo, né? Não tem como. Então... A gente costuma fazer 45 minutos de episódio aqui, acabamos estendendo um pouco mais. 1 hora. Acabou dando 1 hora, então beleza, quer dizer que o papo rendeu. É que às vezes a gente fica pensando assim, mas a gente vai conseguir falar por 45 minutos, a gente fica falando, se deixar, fala 2 horas. É que daí, dentro do assunto tem uma pergunta e vai na outra e já vai... Eu queria falar sobre outros assuntos contigo, Cris, mas vamos deixar para uma próxima. Porque daí eu acho que eu quero fazer um vídeo somente sobre ateísmo, que a gente queria cair nesse assunto agora, né? Mas vai ficar meio fora de contexto. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Aí eu vou te convidar se tu puder fazer. Por mim é isso. Bora. Quer falar mais alguma coisa, Cris? Quer perguntar mais alguma coisa, Gleice? Acho que por mim é isso. Então tá bem. Isso, né? Muito obrigada pelo convite, pelo papo. Sim, vai dar com certeza mais 45 minutos se a gente for falar sobre ateísmo, tá? Não te preocupa que eu também gosto de longe, devagar, enfim. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a quem tá assistindo, né, esse episódio, ou vai assistir, enfim. Então é isso, espero que tenham gostado aí. Eu não costumo pedir isso, mas deixa o like, compartilhem o vídeo nas redes sociais, se inscrevam, porque tem muito mais visualização do que inscrito nos vídeos, deve ser uma normal acontecer, então se inscrevam aí para receber as notificações. Por mim é isso, tchau, até a próxima. Tchau, boa noite, bom dia, até a próxima.